Fala aí pessoal, aqui de novo Lucas Farinelli. Eu resolvi refazer o vídeo para colocar algumas informações adicionais, para corrigir algumas informações, porque realmente tem algumas informações que eu dei mais como lógica, mas no final eram informações diferentes. Então eu resolvi refazer esse vídeo, refazer ele, e também já gravaram esse novo vídeo em Full HD e tentar melhorar o vídeo, ou seja, para que isso fique realmente como uma ferramenta válida para todo mundo que quiser, para todo mundo que quiser utilizar no tempo esse review ou esse tutorial. E assim então vai ajudar bastante pessoas que têm o Eventide. Tudo bem, o efeito já está ficando velho, no sentido de já tem outros efeitos com características e funções melhores, a redução do espaço que ocupa, mas ainda tem muita gente que usa esse pedal e talvez ainda não sabe usar muito bem, não sabe exatamente o que significa cada função. Então eu resolvi refazer o vídeo com um pouco mais de precisão nas informações e vou tentar explorar completamente o pedal. Estou usando o pause, a função pause do meu programa de registração, justamente para que eu possa dar passo por passo, porque o vídeo que eu fiz ontem estava meio corrido assim, então fiz bem depressa e tal. Na mesma deu 50 minutos quase. Então eu resolvi refazer o vídeo bem feito. Espero que mude mais uma vez a tua concepção sobre como funciona o pedal e da qualidade real desse pedal. Beleza, vamos começar então. Ok, antes de começar a falar sobre as funções do pedal, eu vou dizer aqui algumas coisas relacionadas à parte física aqui do pedal, ok? Sobre os knobs, sobre os switches e tudo mais. Nesse momento, o pedal está ativo em modalidade de Play Now ou Plug and Play, no sentido que o efeito que está configurado agora, aliás, neste momento ele estava dentro do menu. Então, eu saí, está aqui, como vocês estão vendo, Digital Delay, e tudo aquilo que eu realizar agora como modificação nos parâmetros desse delay vai ser usado só para esse delay, e eu vou tocar, quando eu tocar eu posso ir modificando e tal. Ele não vai ficar salvado. Essa é a modalidade que eu posso utilizar para, sei lá, se eu quero mudar tudo na hora, eu posso utilizar essa opção, porque eu vou ter a adição do botão Tap Tempo imediato. Então, para que vai servir cada switch nessa função? Porque o pedal tem duas funções. Ele funciona como Hold for Play, quando você está nessa função que ele está ativo agora, e Bank Mode, ok? Se eu pressionar o Tap por alguns segundos, ele passa para o Bank Mode. Neste momento ele está Bank Mode, está na função Bank Mode, beleza? Então eu vou voltar na função de antes, que é a função, eu chamei ela de Plug and Play ou de Play Now, porque é a função que você utiliza para tocar imediatamente. Então, nessa função você vai ter a adição do Tap Tempo, se você não tem um switch externo, ok? Então você vai poder definir a batida do efeito que está configurado naquela hora, ok? Esse é o botão que você vai usar para ativar e desativar, o próprio nome já diz, ok? E esse é o botão Repeat, ou seja, ele vai repetir a nota infinitamente quando você tocar. Por exemplo, você faz uma nota e vou fazer, por exemplo, o efeito é esse. O efeito já tem uma cauda bem longa, então automaticamente já vai dar aquela sensação de nota bem repetida.
Mas se eu fizer a nota e apertar o repeat, eu não preciso mais tocar, ele vai ficar repetindo isso infinitamente, até quando eu não desativar, ou seja, o repeat. Ok? Ok. Passando novamente para as funções. Então, eu disse que o tap tempo nesse método de utilizar o pedal é uma função ativa. Então, eu vou poder sempre dar a função e tal. Porém, desliguei o pedal e voltei a ligar, ele já não vai ter aquelas mesmas funções. Ou pelo menos, ele vai ficar sempre com a última informação inserida naquele efeito que eu estava utilizando anteriormente. Mas, se eu fizer novamente, modificar, desligar e voltar a ligar, ele vai ter outra informação já. Bem, a função principal do pedal, que para mim é a função melhor e o método melhor de se utilizar o pedal, que é como se fosse uma pedaleira, ou seja, com vários presets, com várias pets que eu posso criar no pedal fisicamente, ou eu posso criar através do programa H9, como já foi referido em um outro vídeo que eu fiz. Bem, eu vou passar então para o método de bancos, Bank Mode. Okay? Pressiono o tap por alguns segundos, ele passa automaticamente. Então, aqui já tem alguns presets que eu tinha salvado antes. Nesse momento os bancos vão de 1 até 6. Okay? Então, agora o switch tap vai passar a ter a função de bank up, ou seja, para subir os bancos até chegar no último e voltar no primeiro. Então toda vez que eu pressiono ele muda o banco, tal. Para cada banco, eu penso que isso já é bem claro, todo mundo sabe que para cada banco tem 2 delays distintos. Ou seja, se eu estou tocando e quero mudar o tipo de delay, por exemplo, um delay com cauda bem curta, eu posso configurar no meu exemplo banco 5 no efeito 1 e efeito 2. Então no efeito 1 eu posso configurar um delay com uma cauda curta, e no efeito 2 do banco 5 eu posso configurar o delay com uma cauda mais longa. Ok? Então essa função é uma função primordial para se poder entender como eu posso utilizar o pedal. Ok? Agora eu vou passar para algumas informações que no outro vídeo que eu tinha feito antes estavam um pouco, não que estavam completamente erradas, mas faltavam algumas informações um pouco mais detalhadas sobre as funções. Ok? Ok, pessoal, antes de continuar a dar as informações sobre as funções do pedal, eu resolvi dar aqui uma informação adicional sobre as entradas e saídas e sobre as entradas adicionais que o pedal tem e esses 2 switches que tem aqui. Bem, obviamente, esse é a entrada da fonte de alimentação, óbvio. Aqui tem uma saída USB para você utilizar com o software, que no caso é um tipo de cabo A/B, um cabo comum de impressora, ou seja, comercialmente, se você pede um cabo de impressora, eles vão te dar esse cabo, que até então é um cabo USB AB standard, então é esse tipo, ok. Depois tem a entrada para um pedal de expressão, que é essa entrada aqui, e tem a entrada para o switch auxiliar, ok? O switch auxiliar, praticamente ele só tem a possibilidade de receber 3 switches, ou seja, então tem que ser um cabo estéreo para se utilizar esse switch auxiliar. Se você quer utilizar 2 ou 3 tipos de switches, ou 3 switches, ok? Se você quer utilizar só um, pode ser um cabo mono, não há nenhum problema. No meu caso eu uso só um switch externo com um cabo mono, eu uso ele como tap tempo, ok? Ok.
Passando ao próximo passo, ou a próxima função física aqui, tem Alt, Lev, Amp e Line, ok? O que isso significa? Que a saída, como é invertida, ou seja, a saída do lado direito não é um padrão dos outros pedais, ou não é um padrão desse pedal, mas neste caso é invertido, ou seja, você inicialmente pode até errar, colocar como saída e entrada. Neste caso é saída e entrada, ok? Então, a saída neste caso, se você posiciona o switch para cima, a saída está dizendo que o sinal de impedância que vai sair do pedal é o sinal que pode chegar em um amplificador, ok? Então significa que ele vai ter uma impedância menor ou aliás mais baixa, e neste caso então ele vai condicionar o pedal em relação a volume e funcionalidades para optar para a saída de um amplificador, para um amplificador, ok? Se eu coloco inline, que é como você utiliza se você está usando ele no meio de uma cadeia de pedais, então essa é a opção que você tem que escolher. Agora, a entrada, tem aqui a entrada mono, ou seja, se o pedal anterior é mono ou estéreo, você pode jogar ele aqui diretamente como mono ou estéreo, depende. Bem, essa é a entrada mono, e para usar estéreo você tem que usar esses dois. Ok. A última opção aqui externa é in level, ok? E in LVL, significa nível de entrada. Se eu coloco line, eu estou dizendo que, se eu deixo assim como tal, ou seja, o switch para baixo, estou dizendo que ele está dentro de uma cadeia de pedal, e o pedal que está antes, o sinal que chega no meu pedal Eventize é o sinal de linha, ou seja, de um outro pedal, ok? Se eu coloco para cima, significa que eu estou configurando aqui as entradas como sinal que provém de uma guitarra. Isso está sempre referido à impedância. Infelizmente eu não sei exatamente qual é a impedância de um e outro. Porém, se você ligar, enquanto estiver ligado, você modificar, você vai ver que ele que um pouco bloqueia o sinal em um modo e libera mais sinal em um outro modo, ok? Então essa parte foi superada, agora nós vamos passar para as configurações do pedal. Ok, então pessoal, vamos começar então a falar sobre as configurações do menu principal do pedal. Primeira coisa, como eu acesso ao menu principal? Tem esse botão que se chama botão encoder, ok? Que ele é nada mais nada menos do que um seletor, ou seja, com esse pedal você pode selecionar quando já está dentro do menu principal. Ele também serve para selecionar os 9 efeitos que nós temos e o looper, ok? Se você gira ele estando em qualquer uma das modalidades, ou Bank Mode ou Play Now, automaticamente ele vai mudar os tipos de delay que tem no pedal, ok? Se eu pressiono ele estando, por exemplo, com um efeito ativo, ok? Ativei aqui o pedal, aliás, vamos colocar no efeito, ok? Se eu ativo ele, se eu ativo o efeito e clico em cima dele, você vai ver que essa luz vai parar de piscar. O que isso significa? Quando eu pressiono ele, ele desativa o tap, o tempo através de tap, e vai passar a ser contado como milissegundos, não mais em divisão de notas ou divisão matemática, que no caso aí vai ter sempre 1 dividido 8, 1 dividido 2, 9 dividido alguma coisa e assim por diante. Então você vai ver que quando você rodar ele, ou pelo menos quando você tentar modificar o tempo, ok? Vai aparecer o tempo em milissegundos e não mais em BPM, ok?
Então o tempo vai passar a ser em milissegundos. Se eu reativo ele, você vai ver que vai passar a ser de novo a BPM, ok? Então o clique do botão encoder ou seletor, ok? Serve para ativar e desativar essa modalidade de tempo, ou seja, com o tempo, que é propriamente essa luzinha que fica piscando, ativa, ele vai contar em BPM, ok? As batidas do determinado efeito que você está configurando. Se eu desativo, ele vai dizer TMP, ou seja, tempo desligado, mas vai configurar em milissegundos a música. Por exemplo, se eu clico no tap tempo, vamos passar para a modalidade de play now. Pressiono e mantenho pressionado. Ok, já está ativo. Como o tempo está desativado, não pisca mais essa luz, como no início eu disse. Okay? Se eu reativar, aí começa a piscar de novo. Talvez no vídeo não dá para ver muito bem que está piscando, mas tudo bem. Então, quando eu usar o tap tempo, ele vai dar como BPM. Se eu pressionar de novo, ele vai desativar, e quando eu pressionar o botão de tap, ele vai me dar como o valor em milissegundos, ok? Essa é uma outra função que no outro vídeo eu não tinha falado. Ok, então agora nós vamos passar para as configurações que você vai encontrar no menu principal. Ou seja, como eu já tinha dito antes, pressiona o botão encoder ou o botão select e o botão tap, pressiona os dois juntos e mantém pressionado por alguns segundos. Você vai ver que ele muda já a informação. O menu principal desse pedal, ele é por hierarquias, ou seja, cada vez que eu movo o select, ou seja, o botão de selecionar, ele vai passar pelas opções que tem dentro do menu. Essa é a raiz do menu, ou seja, essa é o nível mais baixo do menu, ok? Talvez eu vou fazer um mapa, ou seja, com as funções de cada opção que você vai encontrar no menu. Assim, então, vai ficar bem claro essa informação toda, ok? Se eu entro, por exemplo, nessa opção Bypass, ok? Entrei nela. Quero voltar atrás, eu vou utilizar o botão Repeat para voltar atrás, ok? Se eu pressionar ele várias vezes, você vai ver que ele não vai fazer mais nada, porque eu já estou na base principal do menu do pedal, do menu principal, ok? Então vamos começar justamente pela primeira função que aparece, que é a função Bypass, ok? Quando eu pressiono OK, eu entro imediatamente na função sucessiva que está relacionada com o Bypass. Tem duas funções, que é Bypass Type e QDry, ok? Dentro da função Bypass Type, eu tenho outras três funções que efetivamente vai ser como eu vou utilizar a parte de bypass do pedal, ok? E tem a opção QDry também, que é uma outra opção sempre com relação ao sinal de entrada e saída, ok? Que em princípio eu vou explicar primeiro as três funções do Bypass Type. Então vou clicar novamente para entrar. Vai me dizer que tem três opções: DSP, que é a primeira, tem a segunda, que é Relay, e tem a terceira, que é DSP mais FX. FX está por efeito em inglês, ok? Neste caso está referindo a uma outra funcionalidade, que eu vou dizer cada uma delas. Por exemplo, DSP é a função que no método bypass é a função de default, ou seja, o teu pedal vai já chegar com essa função de bypass ativa, ok? Ou seja, o que acontece quando você
configura como DSP o bypass o sinal de entrada, ou os sinais, porque você pode utilizar tanto mono quanto estéreo. Ele vai passar diretamente para a saída, ou seja, com a função DSP, o efeito ou o sinal não vai ser processado pelo efeito interno do pedal, ok? Essa é a função, uma das funções melhores para o bypass, tá bem? Depois, se eu clico nela, automaticamente eu configurei como DSP o pedal, ok? Depois tem a segunda opção, que é, clico de novo para entrar e modificar, que é Relay, ok? Essa função Relay, o que significa? Por exemplo, alguns guitarristas preferem que a função True Bypass, ok, venha excluída automaticamente a parte elétrica do pedal. Ou seja, o que significa? Com essa função ativa, eu posso ter o pedal desligado, que o sinal vai passar na mesma. Essa seria a função principal. Ou seja, quando tem o relay ativo, praticamente tem um relé internamente que vai passar o sinal de entrada vai passar da parte eletrônica do pedal diretamente para a saída, ou seja, então é como se fosse uma espécie de contato físico mesmo, ok? Então essa é a real True Bypass. Ou seja, o DSP é um tipo de bypass que não é True Bypass. Ele só não processa os efeitos, mas ele ainda passa sinal, ou seja, elétrico. Ele ainda vem processado pelo sinal elétrico, ok? Ou seja, como se eu utilizar o relay, é como se eu estivesse ligando só um cabo interno e já saindo com ele diretamente. Tem alguns problemas relacionados a esse tipo de bypass, ou seja, relay, que, por exemplo, se o cabo que vai para o amplificador é muito longo, ele vai ter uma perda bem brusca de sinal, ok? Então, por isso, talvez é sempre melhor utilizar o DSP, porque ele vai, independente de quanto é longo o cabo que você está utilizando para chegar no amplificador, ele vai dar sempre o mesmo sinal, ou seja, ele vai sempre ter o mesmo nível de sinal da tua guitarra, ok? Então essa é uma função que em outros pedais é chamada de Kill Dry. Neste caso aqui o Kill Dry serve para uma outra função que depois eu vou explicar, ok? Aí tem a terceira opção, que é DSP mais FX, que no caso é Delay. Essa função, ou seja, o que ele faz? Ele une a saída bypass, ou seja, a entrada e a saída bypass, aliás, desculpe, a entrada bypass, ela une ao só um momento que ficou meio confuso. Ok, então a função DSP mais FX, que é essa função terceira dos tipos de bypass, para que ela serve? Praticamente ela une o sinal de entrada, ok, com o efeito efetivo do pedal, ok? Ou seja, ele não reprocessa o sinal para mandar para a saída. Ele só une o sinal DSP, que no caso é o bypass elétrico, vamos dizer assim, com o sinal do efeito, neste caso, ok? Esse tipo de bypass é legal se você não quer, por exemplo, você
está tocando uma música e tem aquele efeito com uma cauda bem longa, entendeu? Quando você desativa o efeito, ele não vai dar aquele corte brusco, ou seja, no sinal do efeito. O que ele faz? Ele vai continuar, você vai continuar ouvindo, mesmo que o pedal não esteja ativo, entendeu? Então, essa é a função do DSP mais FX neste caso, ok? Então eu posso selecionar uma das três. Ó, se vocês ouvem, cada vez que eu mudo, faz um ruído interno, que é um ruído físico, que é propriamente o relé que está mudando as opções, ok? Bem, eu vou voltar então atrás para ir na função, ou seja, eu vou desde o início, bypass, entrei na função bypass, tem duas opções, bypass tape e kill dry. Agora eu vou explicar a função kill dry, ok? Essa função pode estar ou não ativa. Ela é geralmente utilizada para utilizar o send return do teu amplificador. Ou seja, o que acontece? Praticamente, quando você ativa o kill dry, a função mix, que é essa função aqui, ela vai só servir para o gain, ou seja, de efeito, o master do efeito, ok? Gain não, master. Master do efeito, então o sinal que vai passar pelo pedal é só o sinal do efeito, ou seja, só o efeito, não vai ter nenhum sinal seco, propriamente pelo nome dry. Não vai ter nenhum sinal da guitarra, é só o sinal com efeito. E isso é legal porque, por exemplo, quando você desativa o efeito, ele não é que desativa completamente, ele só exclui, aliás, desculpa, ele só silencia o efeito e não exclui. Então, dá aquele efeito de ele une o sinal da guitarra com mais de maneira mais sutil, vamos dizer assim, ok? E aí dá um efeito mais profissional, vamos dizer. Mas isso é só quando você usa o loop, ou seja, send return do teu amplificador. Então essa função kill dry, ela é legal quando você usa o efeito somente lá no send return do teu amplificador, ok? Voltamos atrás. Ok, agora eu vou passar para, ou seja, essa é a primeira função do menu. Vou passar para uma segunda função que é auxiliar SW, que é switch. No outro vídeo eu disse que era software, mas foi um erro da minha parte porque na hora não pensei antes de falar. Ok, então é auxiliar switch. Praticamente, entrando nessa função, eu vou conseguir configurar os switches auxiliares do pedal. Ou seja, como eu disse antes no início, tenho duas saídas, duas entradas neste caso. Uma é auxiliar switch e a outra é pedal de expressão. Neste momento, quando eu começar a configurar, vocês vão ver que tem três tipos de switches, ok? Cada um deles corresponde, por exemplo, se eu tenho um pedal externo, um switch externo, que tem três switches, ou seja, tem um pedal externo com três switches. Eu quero configurar cada um deles, eu vou dizer, por exemplo, a primeira opção neste caso é bypass, ou seja, é como ativar e desativar o efeito. Por exemplo, quando eu estou na função Bank Mode e eu ativo um efeito, eu só pressiono um dos dois botões, este ou este, ok? Se eu configurar que eu quero que ative e desative num pedal de switch externo, automaticamente eu vou ter a mesma função para dois switches. Então eu posso ativar e desativar através desses dois switches ou através do meu pedal externo, dizendo, por exemplo, tem lá três. Vou dizer que esse switch, esse e esse, cada um tem que ter uma função. Então, o primeiro eu posso dizer que para mim configurar essa parte ou essa parte, eu tenho que mudar com as setinhas. Para a esquerda,
para a direita, se eu quero voltar para a esquerda. Então esses dois switches realizam essa funcionalidade, ou seja, eu configuro se eu quero bypass, ou se eu quero bank mais ou bank menos, ou tap, ou assim por diante, ok? Se eu quero dizer que o bypass vai ser utilizado com o tip, ou com o ring, RNG, ou com o T mais R, eu vou usar então esse switch para definir essa função. Se eu não quero nenhum, girando sempre o seletor, eu vou lá e coloco nos três tracinhos, ok? Então, por exemplo, se eu quero utilizar o meu switch externo, e nesse switch externo eu quero colocar, por exemplo, um tap tempo, eu vou girar aqui o seletor até chegar no tap. Aliás, desculpa, tem que passar a setinha e indicar ela para essa parte da função. Então eu pressiono esse switch, ele vai virar, e aí então eu vou começar a baixar até chegar em tap, ok? Chegou em tap, como o meu já está definido, eu digo então que o meu pedal de switch, em um deles vai ser o tap, então o tip nesse caso vai ser um dos switches desse meu pedal externo, que tem 3 switches, ok? Claro, isso eu tenho que no momento definir qual é, pressionando o próprio switch, que ele mesmo vai reconhecer aqui como type, ou como RNG, que no caso significa ring, e T mais R. O que é essas siglas? O que significam? A ponta, o anel, que no caso é ring, que é uma outra parte do jack, ou seja, do P10, ok? Nesse caso estéreo. E o T mais R é uma outra parte ainda, sempre falando do jack, ou seja, do P10, ok? Então eu penso que essa função aqui ficou clara. Por exemplo, vou virar para cá, tem outras funções. Por exemplo, eu quero configurar um outro dos meus 3 switches externos. Quero configurar como banco menos, eu vou em BK menos, ok? Por quê? Na função de bank mode, o botão tap já serve para eu subir os bancos, para subir até voltar no primeiro. Então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até quanto for, e volta sempre no primeiro. Então, nesse caso eu posso definir um pedal externo como um banco menos, por exemplo. Então o que eu faço? Configuro um dos 3, ou tip, ou ring, ou T mais R, como o meu pedal de banco menos. Então eu vou utilizar esse para subir e o meu switch externo para descer os bancos, ok? Então, fazendo assim, eu clico OK, ele já configurou daquela forma. Como eu não tenho um pedal de switch de 3, eu tenho um só, então não consigo utilizar dessa forma. Tem que desassociar. Ok, agora eu volto só para conferir. Ok, o tap já está RNG, que é como está sendo reconhecido o meu P10 mono, ou seja, uma das partes dele é o RNG. Ok. Então, voltando atrás, tem outras funções também. Por exemplo, tem a primeira que é bypass, segunda que é banco mais, terceira que é banco menos, quarta que é tap temp, repeat, ou seja, é aquela função que você utiliza no método play now, okay? Que ele fica repetindo a nota várias vezes infinitamente. Então você pode definir que lá no pedal externo, no switch externo, um dos 3 switches que você tem vai ser o pedal repeat, ou seja, para ficar repetindo as notas. Aí tem BP, ok? BP, deixa eu verificar aqui que é o BP. Só um momento, dar uma pausa. Ok, então já me recordei da função PB, ok? P barra B.
que significa? Play e o B, neste caso, é bank. Ou seja, ao lugar, eu vou sair da função do menu para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Ok, eu posso optar pela função de play, que no caso é play now, que é aquela função que inicial, se você volta no início do vídeo eu expliquei bem. Aí eu quero passar de uma para outra. Tem duas funções então, play now e função bank, ok? Então, naquela sigla P/B é a função play e a função bank. Ao lugar de toda vez ter que pressionar e manter pressionado por alguns segundos o TAP até passar para outra função, ok? Volto para a função bank. Ok, voltei. Ou seja, um efeito, outro efeito. Beleza, então eu vou voltar lá no menu. Ok, a gente estava na função de... essa função mesmo, ok? Auxiliar switch. E P/B. Então, se eu configurar um dos três tipos dos três switches externos que eu tenho para fazer essa função, eu batendo o pé ele já muda de um para outro, ou seja, ou modalidade banco ou modalidade play, ok? É uma função legal se você tem esse pedal de 3 switches, ok? Bem, sucessivamente tem rec, play e stop, ok? Claro, estamos a falar de três funções lógicas, que estamos a falar das funções do looper. Por exemplo, se eu quero ter o looper sempre, vamos dizer, sempre ativo, ou com a possibilidade de ativar sempre, o que eu faço? Eu configuro os três pedais do switch externo, os três switches do pedal externo, como rec, o outro como play e o outro como stop, ok? Que neste caso, esses três switches fazem essa mesma função quando está na modalidade de looper, ok? Então você pode configurar o teu switch externo com essas três funções, ok? E essa é praticamente a última, não, a última não, ainda tem mais uma, que é essa função MT. Depois tem o dir, depois tem oct, depois tem a função kb0 e assim vai. Tem várias funções, que no caso, geralmente isso você pode definir em relação a uma pedaleira externa, ou seja, uma pedaleira com várias possibilidades de funções, que no caso tem que ser ligado por via MIDI, provavelmente. Ok. Então, eu acho que as funções principais é até o stop. Tem outras, mas são um pouco mais complexas. Ok, já me informei então. No caso, MT está por mute, ou seja, você pode definir um dos switches para dar um mute total no pedal. Aí, dir é sempre uma outra função da parte do menu. Aí, agora começa a função. Tem outras duas aqui, que é dir, oct, que são funções que não está especificada a função. Aí começa KB0, KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, tal. Cada um desses corresponde aos potenciômetros, ou seja, o KB0 é o potenciômetro mix, KB1 é o delay mix, KB2 é o delay time A, KB3 é o delay time B, KB4 feedback A e assim por diante, ok? 5, KB6, KB7, KB8 e KB9, ok? Então você pode definir cada uma dessas funções, ou seja, através do switch, do auxiliar switch, ok? Propriamente, o pedal ele tem uma característica bem forte de pedaleira, ou seja, ele tem funções de pedaleira praticamente nele, ok? Como eu dizia antes, tip
Vamos voltar atrás. Sim, vamos lá no que me tá configurado. Tap. Ok? Por exemplo, quando eu defino tip é um dos contatos do jack, ok? Ring é um outro contato e tip mais ring, que é T mais R, é os dois juntos, vamos dizer assim. Tá bem? Então, para ficar mais claro. Ok, vamos para a próxima função, que é MIDI. Essa função eu não vou falar sobre ela porque ela é bastante mais complexa. Aqui eu vou exercer, eu poderia exercer qualquer tipo de comentário se eu tivesse a possibilidade de testar com uma pedaleira MIDI, mas eu acho que pouquíssimas pessoas utilizam esse produto com uma pedaleira MIDI, ok? Ou utilizando dois pedais que vão ou seja, vão se unir entre eles e vão funcionar por via MIDI. Aí, aqui você vai conseguir configurar todo o pedal com as funções MIDI, ok? Tem várias funções. Então, eu não vou falar sobre o MIDI porque realmente eu não sei e para mim, infelizmente, não interessa bem pouco. Ok, então vamos para a próxima função, que é global. Ontem eu falei já sobre essa função global no outro vídeo, que infelizmente eu vou eliminar esse vídeo. Então vai ficar só este, então eu vou explicar bem também. Ok, vou entrar na função global. Tem duas funções, mix e tempo, ok? Na função global. Global já diz propriamente, ou seja, é uma função que vai determinar características do pedal de todos os efeitos, ou seja, em modo global. Mix está relacionado com esse knob, ou seja, com esse potenciômetro, okay? Que é o que faz a mistura entre o sinal direto da guitarra. Quando você coloca aqui no 0, passa todo o sinal e sem nenhum efeito. No caso, se você está com o efeito ativo, claro. Se você coloca em 100, ele passa todo o sinal do efeito e 0 de sinal dry, ou seja, 0 de sinal seco da guitarra. Okay? O meio aqui não corresponde a 50%. Infelizmente não. O 50% vai estar mais ou menos aqui. Depois vocês podem constatar isso movendo esse knob em alguns dos efeitos. Nossa, tá difícil. Ok, então mix dentro da função global significa que o volume que você deixar aqui, esse knob, vai ser o volume para todos os efeitos. Ou seja, quando você faz a atualização do pedal, você passa a ter 50 bancos. Que significa, como em cada banco tem 2 efeitos, você na verdade tem 100 efeitos à sua disposição. Então, nos 100 efeitos, o sinal de mistura entre o sinal da guitarra e o efeito vai ser sempre o que está configurado aqui fisicamente no knob mix, ok? Isso se você definir o mix como on, ok? Na função global como on. No meu caso eu deixo em off porque não me interessa. Depois, a segunda função, como já tinha dito, é a função tempo. É exatamente a mesma coisa, mas está relacionado com o tempo, o tap tempo, ok? Como inicialmente já tinha explicado, esse botão select, quando você está com o efeito ativo, ele serve para ligar e desligar o tempo, ok? Então passa a ser BPM quando ele está desligado. Aliás, desculpa, ele está em BPM quando ele está ativo e essa luzinha fica piscando. Se você clica de novo, ele vai passar a milissegundos, ok? Então, o tap tempo vai dizer ou em BPM, vai definir ou em BPM ou em milissegundos, ok? Da mesma forma, eu posso definir tanto em BPM quanto em milissegundos. Se eu definir o tempo global on, praticamente todos os meus efeitos vai ter aquele mesmo tempo,
Vamos fazer uma prova, por exemplo, eu defino on, ok? Agora eu saio do menu principal, neste momento eu estou na modalidade de bancos, ok? Então eu vou escolher os bancos, 1, 2, 3, vamos começar do 1. Ok, vou ativar o meu primeiro efeito, que no caso é o efeito 1 do banco 1, ok? E vou aqui no meu switch externo definir um tempo. 73, ok? Se eu passo para o outro efeito, vou clicar só uma vez em cima do meu switch externo, que ele vai dizer qual é o atual BPM nesse caso, ok? 73. Ok, vou mudar de banco e vou ativar o efeito 1 do banco 2. Se eu clicar, 73, ok? E assim por diante. Ou seja, todos os efeitos de todos os bancos vai ser sempre 73 BPM. 3.1, 73, 3.2, 73, tudo igual, ok? Agora, se eu desligo o tempo, vai passar a ser em milissegundos. Desliguei, ok? Já está definido porque corresponde, 73 BPM corresponde a uma quantidade de milissegundos, que é 817 milissegundos. Aí, clico de novo. Como em precedência eu tinha salvado nesse preset, ou seja, 3.1, e em todos os outros, eu sempre, quando eu salvo, ele automaticamente salva também se com o tempo ligado ou desligado. Então toda vez que eu mudar de banco ou voltar naquele banco que eu tinha reconfigurado, ele vai dizer se o tempo está ativo ou não. Ele vai deixar como estava salvado, ok? Então vamos supor que eu escolha aqui o banco 1, o tempo está ligado, banco 2, o tempo também está ligado. Por exemplo, se eu desligar para os dois, vou desligar e salvar, pressione e mantenha pressionado por alguns segundos, ele está dizendo, você quer salvar no banco 1 efeito 2, eu dou outro ok, ele salvou, ok? Aliás, ele me disse no save. Bom, não sei porquê, talvez tenha alguma função que ele não vai me deixar salvar porque tem uma função ativa. Bom, em todo caso, pessoal, é isso. Se você ativa... talvez é o tipo de efeito que não me deixa desligar o tipo de tempo e passar para milissegundos. Tem que ser sempre BPM. Vamos ver se é assim. Vou desligar o tempo e vou tentar salvar. Salvou, por exemplo. Ok? Então, se eu sair dele e voltar, ele vai ter o tempo desligado, porque eu tinha salvado isso antes. Ok? Então, vou ligar de novo e salvar de novo. Agora o tempo voltou a estar ligado e definido como BPM. Ok. Então vamos voltar para as configurações. Carrego os dois, pressiono e mantenho pressionado os dois. Passou já diretamente para o tempo da função global, ok? Que são só essas duas, mix e tempo. Então já expliquei as duas. Eu vou desativar porque eu não quero que fique on. Não quero que fique ligado, eu quero desligar isso. E no caso o mix também. Ok, o mix já estava desligado. Agora vou voltar na parte na hierarquia mais baixa do menu principal, que vai de bypass até utility, que é a função sucessiva global, ou seja, já chegamos na última função.
Agora, na função utility tem uma série de outras funções, ok? Então, utility é a primeira categoria e depois tem outras subcategorias, como nas outras funções precedentes que eu já tinha falado. Então, vou entrar nela, utility. A primeira opção é knobs, a segunda opção é spill, a terceira opção é banks, quarta opção é pdlock, quinta função é pdl call, outra função é ser, que é serial, e a última função é software versão, ou swver, que é software versão, e é a última. Ok? Se eu girar, ele não vai mais para lugar nenhum. Então eu vou voltar na primeira subcategoria da função utility, que é knobs. Essa função serve para a seguinte forma: se eu clicar em OK, ele vai entrar nessa função e vai dizer que tem três opções de knobs. Tem normal, ketchup e locked. Ok? A função normal é a função que, quando eu seleciono ela, a cada efeito que eu estou utilizando, um movimento que seja mínimo dos potenciômetros, ok? Corresponde a uma mudança imediata, ok? Então, significa que toda vez que, por exemplo, se eu estou transportando a minha pedaleira e sem querer eu movo isso aqui, ou outros mais, tal. Quando eu ligar o pedal, o meu primeiro efeito já vai dizer que tem que ser salvado alguma informação, porque ele vai reconhecer como que esses dois parâmetros foram modificados, porque ele está reconhecendo fisicamente aqui o ponto em que está. Quando você está na modalidade banco, isso, ou seja, não altera muito porque você tem tudo salvado, ok? Então, na verdade, basta mover, ativar e desativar o efeito, ele já vai voltar como você tinha deixado salvado, ok? Tem a segunda opção, que é catch-up. Essa função, ela é bem legal. Por exemplo, se eu definir aqui o mix, ou delay mix, ou delay time A, B, feedback A e B, qualquer um deles. Por exemplo, se eu deixar ele no meio, esse aqui às 9 horas, esse às 3 horas e esse às 12 horas, 12 horas. Ok. Quando eu ativo essa função catch-up, eu vou ativar ela e vamos fazer uma prova real. Vou sair do menu principal. Ok. Não corresponde ao que eu deixei salvado. Ok? Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu mexer em um desses knobs, qualquer um deles, os de baixo também, tudo, qualquer um deles que eu mover, ele vai dizer, ó, você tem que virar até chegar no ponto tal. Por exemplo, eu mexi aqui, como eu já passei pelo ponto que estava, ele já começou a modificar. Então vamos tentar com outro. Não. Ok, ele está dizendo assim, para você poder começar a mexer nessa função do efeito, turn right, ou seja, volte até chegar no ponto. Vai, continua, ele está dizendo turn, turn, continua, gira, gira. Aí, chegou. Chegou no ponto, ele já começa a modificar, entendeu? Isso é bom, sei lá, se você não quer ter o risco de estar tocando, esbarrou o pé aqui e já muda imediatamente, entendeu? Uma das funções. Isso seria legal. Aí tem uma função um pouco mais, ou seja, eu penso que ficou claro, ou seja, que para eu mudar eu tenho que chegar até o ponto onde estava configurado aquele determinado efeito. Por exemplo, aqui está dizendo turn left. Vai até o ponto da esquerda onde vai começar a modificar a função. Estou girando, estou girando, estou girando, até chegar no 3, ele está me dizendo. Tá. Aí, chegou. Chegou no 3, ele começa a modificar, ok? Se eu salvar, o ponto de
de encontro vai ser, neste caso, por exemplo, 7 ou 6. 7, ok. Vai ser o 7. Então a próxima vez eu tenho que passar pelo 7 para ele começar a modificar aquele determinado parâmetro do efeito, ok? Vamos voltar então na opção que eu estava explicando, que era a função knobs. Eu vou entrar nela de novo. A primeira que eu disse era normal, a segunda é catch-up, que é essa que eu acabei de explicar, e a última é locked. Vamos ativar essa função. Ativo ela e volto na funcionalidade dos efeitos, ok? Eu estou no método banco neste momento, tenho aqui efeito 1 e 2 do meu banco 1, ok? Vou mexer aqui em qualquer uma das funções. Ó, ele não sai do 31, que era a função que estava salvada, porque ele está locked. Então todas as funções que eu mover, eu posso mover tudo para 100, vamos dizer assim, que ele não vai mexer em nada, porque eu ativei a função lock. A única função que continua ativa sempre é o botão encoder, ou seja, o botão select, e os botões de switch, claramente. Okay? Então vamos voltar lá para desativar essa função lock. A função lock é uma função legal para quem, ou seja, tem que mover sempre com a pedaleira, ok? Ok, então continuando, a próxima função depois da função knobs é spill. Essa função spill, nem o manual nem no software H9 eu consegui identificar para que serve. Tentei também ativar e desativar e ver no som, ou aqui, aliás, no som não, desculpe, nas funções, mas absolutamente não muda nada. Então, praticamente é uma função, não deve ser inútil, mas você não vai precisar dela, com certeza. Senão eu teria bem explicado. Depois, a outra função que tem é a função banks, ok? Essa função é bastante importante, porque agora que quando você faz a atualização para uma versão superior, ele passa a ter 50 bancos, ok? Que são, como eu já disse, são 100 delays, 100 tipos de delays. Então, praticamente, você pode definir quantos bancos você quer utilizar e a partir de tal até tal, ok? Por exemplo, vamos entrar. Neste momento vocês vão ver que tem L, que é left, e H, que é... não, left não, desculpe. Low e height, ok? Que é o banco mais baixo, no caso com o número menor e com o número maior, ok? Por que isso? Eu posso definir que o meu pedal vai começar, por exemplo, eu quero do banco 48 até o banco 50, por exemplo. Okay? Eu vou lá, defino que o último é o banco 50, muda a setinha para mim mudar o low e vou até o 48. Ok? Então os meus efeitos vão estar compreendidos dentro dos bancos 48 até o banco 50. Ok? Vou definir e mostrar como que fica. Ok? Então começa no 48 e termina no 50. Por exemplo, isso é bom porque eu posso configurar todos os efeitos. Ok? Aí não sei, se eu toco para várias pessoas, ou se eu toco com várias bandas, eu uso do 1 ao 10, ou vamos dizer, um pouco menos, do 1 ao 5, do banco 1 até o banco 5, é para uma banda. Do banco 5, aliás, do banco 6 até o banco 11, é para uma outra banda. Do banco 12 até o banco, sei lá, quanto você quiser, entendeu? Você pode definir, ou seja, que quando você fizer essa configuração, o pedal vai ter do banco 48 até o banco 50. Vamos tirar uma prova real.
Ok, vou sair do método menu. E agora, quando eu pressiono aqui o botão que muda os bancos, você vai ver que ele vai do 48, 49, 50 e volta sempre no 48. Então, os bancos ativos aqui é 48, 49 e 50, que é o último banco, ok? Como eu uso do 1 ao 6, eu vou voltar nessa configuração. Pressiono para entrar no banco. Diminuo primeiro o nível mais baixo de quantidades de banco. No meu caso eu uso do 1 ao 6. Então, vou baixar by L1 e H6. Ok, L1, H6. Ou seja, vai do banco 1 até o banco 6. Ok. Próxima função, pdlock. Eu já procurei também no manual, já procurei na internet, mas essa função é uma outra função que provavelmente você nunca vai usar. Eu penso que tem a ver com quando você usa a pedaleira externa por via MIDI, ele bloqueia os pedais, ou seja, se você deixou on, sei lá, você pode usar um... Bom, não sei. Vou pular essa parte porque não sei realmente, não encontrei nenhuma informação sobre. Depois também essa outra opção que é PDLCal, não sei para que serve também, então vamos pular. Próxima função é SER, que significa Serial Number. Ok? Quando eu clico nela, vai aparecer o meu Serial Number. TF, tal, tal, tal. Não vou mostrar aqui por uma questão de prazo. Brincadeira. Ok, serial. E última opção do menu Utility, que é Software Versão. Essa informação é importante. Quando eu clico lá, ele vai me dar qual é a atual versão. Porque para que eu possa utilizar o software H9, eu tenho que ter uma versão mínima, se eu não me engano, é 4.4. Alguma coisa. Ou 5.0 alguma coisa. Não sei realmente. Mas o que importa é que você chegue até essa versão, que é a última versão. Ou seja, você vai ter todas as funções do pedal ativas. Vai aumentar a quantidade de bancos, você vai poder utilizar o software H9 e assim por diante, ok? Então, para você entender, se você comprou agora o pedal e quer saber qual é a versão do software, ou a versão do firmware, nesse caso, do pedal, basta entrar então na função menu, opção Utility, entra, vai lá na última opção, tal, software versão, você vai ver. Ok, eu preciso atualizar. Não, já tem a última versão. Ok. Tudo bem, pessoal? Então essa é a parte do menu, ou seja, as configurações do menu. Já estamos a 1 hora de vídeo e, ou seja, foi o tempo que eu utilizei para explicar a parte de menu. Agora eu vou explicar os knobs, ok? Com a guitarra ligada, vou escolher um qualquer efeito que já está ativo. Vou sair do menu principal. Agora, viu que ele voltou no banco 48? Porque eu ainda não tinha saído desde quando eu reconfigurei para 1 a 6. Então, pressionei uma vez e ele já vai passar para 1. Ok? O efeito está ativo. E agora nós vamos começar a falar sobre cada função, ou seja, dos potenciômetros. Ok, primeira, como eu já disse, é o mix, que é o botão de volume que mistura o sinal da guitarra com o sinal do efeito. Por exemplo, 0, vocês vão ouvir só a guitarra, sem efeito algum. Seco. Se eu coloco no 50, que não é o meio, eu já disse isso também. Ó, uma função legal. Se eu estou chegando e não estou conseguindo acertar bem, eu posso passar desse potenciômetro para o seletor, quer ver? 48, 41,
48. Aí eu passo para cá, ele vai mover bem mais devagar até chegar no 50, ok? 51, 50. Ups. Cuidado para não acontecer isso, ou seja, automaticamente se você não definiu rápido, ele muda o efeito, porque o seletor, você movendo ele vai mudar o efeito, ok? Então, o que você faz? Sai do efeito da patch que você estava configurando, volta nela, ok? Aí ele voltou já nas configurações que estava antes. Então, 50. Então, esse é o botão que você usa para dar mais sinal de efeito, quer ouvir mais o sinal da guitarra e assim por diante. Agora, a segunda função, Delay Mix. Quando ela está no meio, aqui eu tenho que explicar uma outra informação importante. Cada efeito, você pode configurar duas bandas de sinal da cauda. Ou seja, a cauda, o que é? Quando eu faço a nota, esse prolongamento da nota que eu fiz, que no caso é o que resta daquele som, e no caso, obviamente, é o próprio efeito delay. Esse é o efeito delay. Replicar aquela nota que eu fiz, mesmo que eu já não esteja mais tocando, ele vai ficar repetindo aquela nota. Então, essa repetição se chama cauda, ok? Todos os efeitos, dentre os 9 efeitos que nós temos, ou seja, Digital Delay, Vintage Delay, Tape Echo, Mode Delay, Ducked Delay, Bend Delay, Filter Delay, Mute Top, Filter Pong, aliás, e Reverse. Todos eles você consegue definir duas bandas da cauda, ok? Que aqui tem a banda A e a banda B, ok? Que nada mais é do que a repetição da cauda, ok? Se eu configurar com a mesma configuração as duas, não tem sentido algum, ele só vai ficar um pouco mais cheio o som da repetição. Mas é geralmente para você fazer combinações, ok? Uma informação importante. Não, aliás, vamos continuar com o Delay Mix. Delay Mix, então, se eu giro ele para a esquerda, o que ele está fazendo? Ele está deixando o volume da banda da cauda a 10, ou seja, ao máximo, e está abaixando a banda B. Ou seja, então eu vou ouvir mais uma das bandas da cauda. Por exemplo, não sei se é bem perceptível que, ou seja, ele repete com mais intensidade a nota, ou seja, a cadência de nota sobre aquela nota que eu estou fazendo, neste caso da cauda A, porque a cauda A está a 10, ok? E a cauda B está se ouvindo um pouco menos. Então, se eu zerar isso aqui, eu vou ouvir só a cauda A, ok? Se eu aumentar, ou seja, se eu colocar no meio, eu vou ouvir as duas caudas da mesma maneira. Ou seja, está com o mesmo volume. Se eu viro para a direita, automaticamente o B vai ficar em 10, ou seja, a banda B da cauda vai ficar com o máximo de volume, de percepção do som da cauda. E eu vou, quanto mais eu giro para a direita, eu vou abaixar o volume da cauda B, da cauda A, desculpa. Ok? Você vai ver, ó. Tá A0 e B10. Então, na repetição, você vai ver que mudou. Eu estou ouvindo só a banda B. Se eu faço por exemplo, eu quero ouvir um pouquinho da banda A, eu vou lá e aumento, por exemplo, até o 7. Ok? Até 7. Ok. Então, o volume da banda A é 7 e o volume da banda B é 10. Claramente vai mudar a característica do meu delay.
do efeito que eu estou utilizando naquele momento. E isso dá características diferentes em cada tipo de delay, delay digital, vintage e assim por diante. Ok, agora vamos passar para a próxima, que é Delay Time. Claro, tem dois botões de Delay Time, porque um corresponde ao Delay Time da banda A e o outro da banda B, assim como o Feedback A e Feedback B, ok? Então, o Delay Time eu vou definir a velocidade de repetição da nota da minha cauda, ok? Por exemplo, neste momento, para ser bem claro, eu vou abaixar totalmente a cauda B, ok? Olha lá, o B ficou em 0 e o A ficou em 10, então eu só ouvir o delay A, ok? Tanto é verdade que se eu zero ele, não vou ter nenhum efeito, ó, no delay. Tá seco. Ele vai dar uma espécie de efeito de phaser, por quê? No caso do Vintage Delay, o efeito aqui que é definido pelo Death, ele dá um efeito quase que meio um chorus com flanger e um pouco de phaser. Não sei se é perceptível, mas faço o som aí e vocês ouvem. Bem seco, sem repetições, viu? Tanto é verdade que se eu aumento o efeito Death até o final, eu vou ouvir bem esse efeito meio chorus. E para cada efeito de delay, ou seja, digital delay, vintage delay, vai ter uma característica diferente de modulação, ou seja, de efeito adicional, ok? Então vamos voltar aqui no delay time, ou seja, eu quero definir, por exemplo, o famoso dotted 8, que no Brasil se diz dot 8. Ok, então, não que eu saiba falar bem inglês, mas eu também não consigo ficar falando dotted 8. Tá bem, então é dot 8. Aqui está representado dessa forma, que é 1/8, ok? Já desapareceu, mas tem que ficar mexendo para ele aparecer. Então, 1/8 com um pontinho, ok? Isso é o dotted 8. Neste caso, como a banda B do meu delay, como eu defini aqui, com o volume está em 0, então eu vou ouvir só a repetição dotted 8, ok? Não, sem nenhuma combinação. Então vai ficar assim. Vou abaixar aqui a modulação para ficar mais claro. Coloquei em 0, ok? Aí tem uma combinação legal, que é uma nota é dotted 8 e a outra é 8, ou seja, 1 dividido 8. Então o que eu faço? Em princípio, eu coloco o mesmo volume para as duas bandas, ok? Aí eu modifico o B agora, vou colocar ele como 1 dividido 8. 1 dividido 8. Ok. Então o B está 1 dividido 8 e o A está 1 dividido 8 pontuado. Cocheia pontuada. Ok? Então olha como vai ficar o som. Eu vou definir o feedback, ou seja, o feedback nada mais é do que o comum feedback de todos os efeitos de delay, ok? Só que aqui eu tenho a possibilidade de definir a quantidade de vezes que vai repetir aquela nota daquela forma, da cauda A e da cauda B, ok? Da banda de cauda A e da banda de cauda B. Por exemplo, eu vou colocar os dois 50, ok? Sempre naquela função que eu disse antes, olha só, se eu não consigo chegar rapidamente, o que eu faço? Passo daqui para o seletor. Estou em 46, vou lá no seletor, movo para 48, até chegar no 50. Nessa função não funciona, ok, legal, aprendi mais uma coisa. Vamos colocar 50. Tentar definir 50 aqui, vai. Ok, 50.
Aí eu quero que repita da mesma forma, eu tenho que colocar então 50 nos dois. Não vai ser tão perceptível porque não vai ter nenhuma diferença entre uma e a outra de quantidade de repetições. Mas vai dar para perceber mais ou menos. Vou aumentar um pouco o feedback. Vou colocar em 80. 82. Ok, 82 e 81. 82 no A e 81 no B. Ok? Vocês estão ouvindo? Eu vou aumentar, nesse caso, o efeito. Então eu vou aumentar o mix para me ouvir melhor. Vou chegar até o 75. Ok, 76, ok. Nesse caso eu tenho que definir um tempo mais lento para perceber bem a repetição das notas. Então eu vou definir aqui, sei lá, 82, ok. Ok, então a gente acabou de configurar um efeito de delay, vintage delay, que com característica de efeito antigo, de efeito delay antigo. A gente acabou de configurar um dotted 8 dessa forma, ok? Eu posso configurar em outros modos, por exemplo, 1 dividido 4, por exemplo. Sei lá, ok, 1 dividido 4 e o outro 9 dividido 16. 9 dividido 16, ok. Beleza? Olha a característica do som. Vou aumentar um pouco mais a velocidade. Essa é a característica dessa configuração que eu acabei de fazer. Se eu quero jogar um pouco de modulação na cauda, o que eu faço? Em todos os efeitos, os 9 efeitos que tem, cada uma dessas funções está relacionada, essas 3 funções está relacionada com o... são essas 3. Com o efeito que vai ter na cauda, ok? 0, o efeito está desligado, e 10 ele está no máximo, ok? Aqui, speed, a velocidade em hertz, dessa vibração do efeito, dessa modulação, ok? Por exemplo, vai de 0 até 5,01. Okay. 5,01, ok? Esse seria o máximo, olha só. Um efeito bem estranho, né? Então, a velocidade da onda se define com o speed. Aí tem o filter, que no caso é, obviamente, o nome já diz, filter é de filtro. Então é um filtro neste caso do vintage delay, é um filtro high pass e low pass. Ou seja, tudo para a esquerda, você vai ouvir mais os agudos. Sempre relacionado com a cauda, ok? Aí se eu coloco ele no máximo, em 100, você vai ouvir muito mais, ou seja, as notas mais graves. Ou seja, ele clareia e escurece a nota, vamos dizer assim. Bem, a última função, que no caso, para cada tipo de delay, essas 3 funções mudam, principalmente essa função X9.
Essa função xNob, no caso do Vintage Delay, ela funciona como um definidor de bits, ok? O que seria? Na linguagem eletrônica tem uma definição bits. E aqui é uma questão de som, ou seja, você vai ouvir um pouco de distorção quando você adicionar esse efeito xNob na tua cauda. Por exemplo, você vai ouvir agora. Vou ativar o efeito, lógico. Coloquei no máximo 5, mínimo aliás. Agora eu vou colocar no máximo. Aliás, vou clarear mais a nota para se perceber bem. Ó, a repetição ficou bem mais nítida, bem mais idêntica à nota original. Ok? Vou tirar o efeito aqui para ficar bem claro. Agora, quanto menos bits eu coloco, mais você vai ouvir uma espécie de... Ó, tá ouvindo esse chiado? Tipo um efeito de rádio, ou sei lá, de distorção, de overdrive, sei lá. Claro, quanto mais repete, mais você vai ouvir esse som. Ok? Então, lá pro final da cauda ele vai ficar tipo... Vai ter um efeito meio que distorcido. Olha só, vou fazer de novo. Tipo rádio velho desintonizado. É um efeito legal, mas você tem que saber usar, logicamente. Ok, isso para quanto se trata do Vintage Delay. Agora, se eu fosse utilizar o Digital Delay, esse mesmo botão serve para uma outra coisa. XF. Ou seja, no mínimo, quando ele está no mínimo, que é 3 milissegundos, quando você trocar de efeito e entrar para esse efeito, ele vai imediatamente já ativar aquele efeito, entendeu? Então isso pode ser um problema. Por exemplo, se eu estou utilizando no mínimo, que no caso é 3, e mudo de efeito, praticamente vai ter aquele destaque muito brusco, entendeu? Então, deixando ele mais para metade, ele vai fazer uma espécie de mistura com o efeito que já estava ativado. Ou se no caso não está ativado, aí não é interessante isso. Mas se você está tocando um efeito e passa para o efeito que é Digital Delay e tem o xNob 3, vou salvar, vocês vão perceber no som. Ok? Salvei no 1. Ok, salvado. Agora eu vou começar tocando com o efeito 2 do meu banco 1. Vou mudar bruscamente o efeito 1. Deu para perceber? Ele tem quase que... Ele entrou ou seja, ele perdeu o sinal e voltou a ter o sinal. Para poder, ou seja, sincronizar o efeito. Então, praticamente, vou voltar ao efeito 2 do banco 1. Vocês estão ouvindo a cauda? Eu vou aumentar um pouco mais o volume. Quando eu mudar, ele automaticamente vai cortar, porque está no mínimo, está em 3 milissegundos. Cortou. Ok? Se eu aumento, por exemplo, eu vou colocar no máximo 200 milissegundos, vou salvar, que é para quando eu mudar o banco ele esteja configurado daquela forma. Então eu vou voltar no banco 2, no efeito 2 do banco 1. Vou mudar.
viram que ele levou mais tempo para sincronizar o efeito que estava configurado com 200 milissegundos de Xnob, ok? Então, vou refazer. Viu que demorou mais tempo para ele começar a dar o efeito delay? Então é isso, pessoal. Para cada efeito, para cada tipo, o Xnob equivale a uma função. Agora, lá no manual tem exatamente uma página que vocês podem pegar e traduzir, que fala a função do Xnob para cada tipo de efeito: Digital Delay, Vintage Delay, Tape Echo. Eu agora consegui falar só do Digital Delay e do Vintage Delay que eu tinha falado antes. Os outros vocês vão ter que ir por prova e vai vendo para que serve o Xnob. Essas outras três opções é sempre referido à modulação, a uma espécie de efeito adicional na cauda, ok? Então vai estar sempre relacionado. E nessa mesma página tem a definição para que serve os quatro praticamente, ok? Então, pessoal, é tudo. Eu acho que esse vídeo ficou mais claro do que o precedente e espero que tenha ajudado. Eu repito, a minha intenção é aquela de ajudar quem precisa, sem nenhum interesse, sei lá, porque tem gente que faz o vídeo só para receber like ou para receber inscrições no canal. Eu acho que esse vídeo vai ficar aí à disposição de todos, não só para agora, mas sempre vai estar à disposição, justamente porque já estamos a quase 1h30 de vídeo e eu penso que tenha explicado bem cada função aqui do pedal, da parte física e do menu principal, ok? Sei lá, se vocês têm dúvida, eu fico sempre à disposição. E um abraço para todo mundo aí. Valeu, pessoal.